pessoal, eu sou Nathalie Unterstel. E eu sou a Carol Prolo. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Las Ninhas, o podcast que trata da crise do clima e do clima da crise. Como vocês sabem, Carol e eu, a gente vem fazendo esse projeto há mais de um mês, já estamos resilientes. E a nossa ideia é sempre falar de clima também no contexto da COP30, os bastidores, as novidades. Hoje é quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, e a gente está gravando esse episódio ao vivo, juntinhas aqui em São Paulo. Então, muito bom estar aqui com você, Carol. Ai, muito bom, muito melhor ao vivo, né? Quem dera a gente pudesse fazer sempre assim, mas a vida não permite. Pois é, Carol, a gente está hoje no mapa do refresco. A laninha, as lasninhas aí estão refrescando muita coisa, vamos falar delas hoje. Só refresco hoje. Muito bom. E para começar, saiu uma pesquisa bem legal na Folha de São Paulo, enfim, via Datafolha, que eu achei bem legal, bem animadora, porque ela fala que 88% dos brasileiros e brasileiras reconhecem a crise do clima como real, como, enfim, algo importante para elas. E aí, é claro que tem o outro lado da conversa, né? E os 12%. Mas o importante aqui, o importante mesmo para mim, é que praticamente 9 entre 10 brasileiros entenderam onde a gente está nesse momento, né? E agora a gente tem que perguntar para essas pessoas, trabalhar com essas pessoas, que somos nós também, com relação ao que falta para a gente conseguir dar a resposta que a gente precisa, né? E acho que isso é uma perfeita deixa para a gente falar sobre também um pequeno refresco aí de uma entrevista muito legal da Ana Toni, que é a diretora executiva da COP30, para o Wall Street Journal. Muito chique. Muito chique. E ela, acho que tem uma frase que ilustra muito bem essa coisa, essa necessidade de a gente ir das palavras para a ação, para a prática, né? Ela disse, abre aspas, o que sentimos é que não dá para ficar só indo de COP em COP e achando que a ação climática são apenas aquelas 2 semanas de evento. Todo mundo acha que o clima só se discute nas 2 semanas de COP. Tem muita coisa para ser feita aí antes e depois. E acho que essa é uma provocação para todo mundo. Então, vou fazer para você. O que você tem feito pela ação climática, Nath? Olha, ótima essa da Ana Toni. Na verdade, me veio uma coisa engraçada na cabeça que eu vou falar. Enfim, que a COP é tipo o spa. Você quer emagrecer o planeta, então você vai por 2 semanas. Nossa. E ele ajuda você, né, a ter esperança, a fazer os exercícios que você não fez ao longo do ano. Ele é o spa. Mas assim, se você não fizer a sua reeducação da dieta de carbono ao longo do ano, não adianta, né? É a dieta que a gente fica adiando para toda segunda-feira e nunca faz. A dieta do carbono, mas enfim, brincadeira à parte, exemplo engraçado à parte, né? Pensei na Terra como esse corpo vivo, enfim, que não precisa emagrecer, são só as emissões que precisam ir embora, as calorias, digamos assim. Mas achei muito boa essa frase da Ana, e de fato a gente precisa dessa visão, né, dos próximos 10 anos. Então não é essa COP, ela vai ter essa bala de prata, mas a sua pergunta para mim foi o que eu tenho feito. E aí, para não ficar falando de mim mesma, apesar de que a gente volta depois, porque eu não vou fugir da raia, mas eu queria dar uma notícia muito especial que a gente soube minutos atrás, que é de quem está fazendo ação climática e que eu acho que vai fazer muito mais a partir de agora, que é a Marcele Oliveira, que acabou de ser anunciada, a Youth Climate Champion da COP30. Escolhida aí pelo governo brasileiro agorinha. E ela deixou um recado pra gente, Carol. Ela mandou esse áudio aqui. Alô, podcast Vasninhas. Aqui é a Marcele Oliveira. Acabei de ser convocada para a missão de President Youth Climate Champion da COP30, uma função muito importante que prioriza a participação das crianças e adolescentes nas negociações, nas estruturas da COP, na cidade de Belém. E para isso eu vou precisar de muita gente.
Então, fica já uma primeira convocação. Você, pessoa jovem do Brasil, você, pessoa jovem que está sentindo as consequências das mudanças climáticas no seu dia a dia, bora conectar, bora conversar, bora construir essa COP que é na Amazônia, que é no Brasil, que é na América Latina e que precisa ter a nossa cara, a nossa cor e a nossa voz. Muito honrada em poder fazer parte dessa missão e poder contribuir para que mais das nossas narrativas cheguem aonde precisam chegar, que as nossas soluções sejam visibilizadas e consideradas nas mesas de negociação. Contem comigo. Um beijo! Ai, maravilhosa, né? Maravilhosa. Deu o recado, já falou que vai fazer. Primeira declaração oficial. É pra aqui gente no podcast Lasninhas. E aí, acho que vale explicar para as pessoas, né, o que é esse encargo, porque que eu saiba não ganha nada, é na verdade uma responsabilidade. Só trabalho. E quem é a Marcélia, assim, que, enfim, alguém que eu tive o prazer de conhecer, na verdade, na COP de Sharm el-Sheikh, se eu não me engano, que eu acho que foi a primeira COP que ela foi. Ela estava lá com um movimento de, enfim, ativistas do Rio de Janeiro, que tem trabalhado muito com essa coisa de dados e também periferias e adaptação e resiliência, e muito com o que ela falou, né, no áudio, quer dizer, a pegada é a pegada da realidade que a gente tem, e não de uma coisa etérea, falar de emissões, não, é falar dos impactos. Super importante né? isso. Então ela tem essa pegada, ela costuma, enfim, trabalhar bastante com os movimentos de cultura. Ela trabalha, se eu não me engano, como mestre de cerimônias lá no Circo Voador. Então, uma figura, assim, muito despachada, muito querida. E eu fiquei muito feliz com essa escolha. Achei brilhante, assim, parabéns aos envolvidos. Belíssima escolha, estamos muito bem representados aqui, a juventude. Eu já estou me encaixando na juventude aqui, não sou mais tão jovem assim, mas me sinto de espírito por causa da Marcele. Muito bom, ela convocou todos nós. E esse papel do chamado, né, Climate Champion jovem, que é uma coisa até não muito... é meio recente, né? Mas esse ponto de articulação na estrutura da parceria de Marrakech, ou seja, dos atores não estatais, né? Ou seja, da sociedade para os movimentos de crianças e jovens, que, enfim, estão muito presentes, né, Carol, nas COPs, e mais do que isso, a gente tem, desde a elaboração da convenção, me lembrei até de um curso que você deu uma vez, uma aula, e eu lembro que você mostrava, da equidade intergeracional, né, tá lá na convenção, e o papel eu acho que a Marcele vai ter, e outros jovens já tiveram, é de trazer os pleitos, as vozes, as visões das crianças e jovens sobre o que é viver nesse mundo mais quente, de clima mais instável, que soluções eles têm para dar, né? Então, colocar aí o protagonismo. Então, muito legal. Muito legal, que bom que a gente tem essa força da Marcele aí para ajudar a melhorar a representatividade da juventude nas decisões das COPs. Tomara que ela consiga fazer isso acontecer. Eu acho que ela vai ter bastante apoio e, pelo que eu escutei, vai ter um grupo de jovens com ela. Então, vai ser mais do que só o indivíduo ali, vai ter uma equipe toda. Então, Marcele, conte conosco, estamos aqui mais do que torcendo, querendo que a coisa dê certo e que a agenda avance muito bem. Carol, vamos então para o nosso mapa de calor, que essa semana é o nosso mapa do refresco. Sim, chega, a gente resolveu dar um refresco, assim, né, um mês de episódios de Lasninhas, vamos falar de coisas boas hoje. Vamos lá, como diz aquele ditado, make Earth cool again, vamos fazer a Terra, enfim, esfriar. Muito bem, vamos começar com o Brasil. Geralmente a gente faz mundo e depois Brasil, hoje vamos começar com o Brasil. Já falamos aqui da Marcele, é uma boa notícia essa indicação, né, essa nomeação, foi um processo seletivo, inclusive. A gente também ouviu essa semana que a presidência da COP vai ter enviados especiais para temas críticos, energia, Amazônia e setor privado. E a gente está entrando aí numa reta decisiva para a COP, 6 meses, um pouquinho mais de 180 dias. Ufa, vai passar. Contagem regressiva. Contagem
regressiva, enfim, 6 meses nesse sábado, dia 10. E aí tem mais 3 informações boas. Uma foi essa fala da Anatolia Wall Street Journal sobre a COP100 em Belém, né? Vamos explorar mais. A pesquisa do Datafolha, que mostra que 88% dos brasileiros reconhecem os riscos da crise climática. Ela traz também um detalhe não menos importante: o negacionismo cresceu de 5% para 9%. E uma última questão ainda de Brasil foi uma parceria anunciada pelo presidente da COP30 com o Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, e um bilionário do bem que tem investido muito aí até para suprir, né, o que os Estados Unidos estão tirando de financiamento climático. Então, do Brasil para o mundo, muitas coisas interessantes. E no mundo? No mundo, a gente também tem boas notícias. Vamos falar aqui de eleições na Austrália e também da confirmação do Mark Carney no Canadá, 2 lideranças importantes para a agenda do clima, a gente espera. E aí vem um pacote de boas mini notícias climáticas. A gente vai falar das emissões per capita que caíram no mundo, de uma refinaria escocesa que fechou, de um ferry elétrico gigante na Tasmânia e avanços da China, de novo, a China, aqui com boas notícias, na energia nuclear, solar, eólica, carros elétricos, né, as energias renováveis aí. E mais litigância climática, agora processando governos por falta de adaptação climática. Então, muito bem, vamos aprofundar tudo isso, na medida do possível, nesse nosso próximo bloco de análise, que é a zona de convergência. Vamos começar com esse primeiro dado aí que você citou no começo, né, do Datafolha. 88% dos brasileiros percebem os riscos da mudança do clima. Mais da metade acredita que esses riscos são imediatos, já estão acontecendo. Essa é uma pesquisa que o Datafolha vem fazendo já desde pelo menos junho do ano passado. Foi logo depois até do episódio lá do Rio Grande do Sul. E aí eu vou aproveitar aqui para fazer uma errata do nosso último episódio. A gente nem percebeu, acho que também não percebeu, mas eu joguei um dado ali do Datafolha que é incorreto. Eu falei que no final do ano passado teve uma pesquisa Datafolha que reconheceu, que identificou que 72% dos brasileiros reconhecem aí o risco imediato da crise climática, e no Rio Grande do Sul esse número era de 81%. Não é isso, os números são 53% no Brasil e 67% no Rio Grande do Sul. E então aqui já vai minha retificação dessa informação. Mas isso acho que aproveita também bem para trazer essa perspectiva desses dados de junho de 2024, que foram, como eu disse, coletados logo depois da enchente. E estou trazendo mais eles até porque essa nova pesquisa do Datafolha, ela não teve uma divulgação da íntegra dela, a gente não pôde ver todas as perguntas que foram feitas, e tem muita riqueza aí nesses dados que são coletados, né? Mas eu trouxe aqui alguns dados da pesquisa de junho de 2024, porque ela também tem outras perguntas diferentes dessas aí que a matéria da Folha destacou, e aí eu até jogo para você, para te ouvir, Nath. Uma das perguntas que foram feitas é sobre a percepção das pessoas de que a mudança do clima está acontecendo. Esse número, em junho de 2024, era de 97%. E no Rio Grande do Sul, 98%. Tinha acabado de acontecer, né? Então, assim, acho que o primeiro diagnóstico, quando o paciente está sofrendo de um vício grave, é reconhecer que tem um problema, né? Então, que bom que parece que é universal no Rio Grande do Sul e no Brasil, todo mundo reconhece que isso está acontecendo. E aí, depois disso, um outro dado interessante é de que 88% declara que tem conhecimento sobre mudança do clima, que, na verdade, sabe o que já ouviu falar. E desse dado, 56%, mais especificamente, se consideram mais ou menos informados sobre o assunto. Acho que aqui está uma coisa para a gente trabalhar
e tentar incidir para fazer com que essas pessoas saibam mais, porque a gente está vivendo um ambiente também de muita desinformação que contribui para esse cenário aí que os dados dessas pesquisas nos mostram, né? As pessoas sabem que está acontecendo a mudança do clima, mas será que elas entendem exatamente por que isso está acontecendo? O que causa a mudança do clima e quais são as consequências reais, como essas conexões podem ser feitas, né? Eu acho que uma fotografia muito interessante, esses dados todos que você citou, assim, são muito impressionantes, porque eles mostram uma certa consolidação, né? De conhecimento, de percepção do risco. Acho que esse é o ponto principal. As pessoas perceberam o risco, elas estão reconhecendo, estão falando sobre isso, que já é algo bem importante, né? Eu lembro de falar com alguns jornalistas ao longo dos últimos 10 anos sobre a questão, por exemplo, da adaptação. E não foi uma nem duas, foram várias vezes, Carol, que eu indicava fontes para eles conversarem, especialmente o setor da agricultura, e eu me lembro dos jornalistas e jornalistas falarem para mim, ninguém quis falar, Nathalie, porque as pessoas estão em estado meio de negação. Falar desse risco coloca elas em outros tipos de risco, né? Então, eu acho que quando a gente começa a ver esses dados virem a público, essa percepção vai mudando, as pessoas se sentem mais confiantes também de falar, não, peraí, tá rolando e é agora. Outra coisa que me chamou a atenção é que a pesquisa, né, as perguntas são sobre se as pessoas veem a mudança do clima como um risco imediato ou um risco para quem vem aí, né, para as gerações futuras. E o risco imediato é muito maior em todas as regiões brasileiras, né, a percepção do risco como um risco de agora e não um risco para depois de amanhã, para daqui décadas, para o final do século. Isso não era assim, a gente não tem dado, né? Não tem pesquisa da década passada, de 2 décadas atrás, que pudesse dar um contraponto, mas a minha percepção, a minha intuição, na verdade, é que antes era um assunto para o futuro. Então, essa outra questão é bem, bem crítica, né? Com certeza. A gente tem aqui acho que um prato cheio de oportunidades de melhorar esse espaço de reconhecimento das pessoas do problema, né? Acho que a mídia, as organizações que trabalham com comunicação de mudança do clima estão fazendo um belíssimo trabalho. Então, parabéns a todos vocês, porque esses dados acho que conversam diretamente com a atuação das organizações brasileiras em fazer disso uma realidade. Acho que você vai lembrar bem, Nath, que acho que 3, 5 anos atrás, era muito diferente mesmo a cobertura jornalística sobre mudança do clima, a existência de veículos especializados nisso. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de o Jornal Nacional falar sobre mudança do clima de uma forma educativa e também de todos os veículos de imprensa. Eu lembro, inclusive, que há mais tempo, talvez, do que isso, 5 anos, o The Guardian chegou a fazer um pronunciamento de que não ia mais cobrir opiniões negacionistas sobre mudança do clima. Porque o percentual de negacionismo é tão pequeno comparado a gente está vendo essa multidão que acredita no problema, na ciência do clima, que não faz sentido dar voz para isso, né? Então a gente está vendo isso se traduzir na percepção dos brasileiros e que a gente continue melhorando aí esse gap de conhecimento. E só para a gente pegar o negacionismo, que está quantificado nessa pesquisa, inclusive cresceu, né, de 7 para 9%, segundo esses dados do ano passado para cá. Eu acho que tem 2 coisas que eu queria discutir, Carol. Uma delas é que a gente sabe que há bilhões de reais sendo investidos em campanha de desinformação. E eu acho que eles não estão conseguindo ser tão bem-sucedidos. Pelos bilhões que estão investindo, né? Mas estão aí, e uma das questões mais graves que eu tenho acompanhado com muita atenção é que hoje já não é mais uma aposta em negar a existência da mudança do clima. Hoje, a aposta dos negacionistas e dos movimentos que querem desinformar a população é atacar as soluções. Então, a gente está vendo mundo afora que há uma tendência de
imprimir esse, inclusive, sentimento negativo, né, pessimista, como se muito bem temos o problema, mas não temos uma solução, o que não é verdade. Então, para quem estiver nos escutando, nos assistindo, prestem atenção quando vocês veem matérias que criticam energias renováveis, que criticam veículos elétricos, que criticam o próprio otimismo, né? E aí não é para negar as questões que estão embutidas, por exemplo, na expansão de renováveis, que são sérias. A gente tem no Brasil problemas graves no Nordeste com relação aos impactos socioambientais, né? Dessa expansão da transição energética acontecendo. Não é para negar, mas a gente tem que prestar atenção quando essas notícias, essas opiniões, elas cruzam a linha, né, de levantar problemas que precisam ser resolvidos, impactos que precisam ser mitigados e começam a dizer não temos solução. É o Isso tá derrotismo, muito presente, né, o derrotismo. do Trump, inclusive, Com certeza. aliados. E ele está presente aqui no Brasil. A gente teve esse ano, inclusive, editoriais de jornais importantes. Eu cheguei a fazer um artigo coassinado com o Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, em que a gente falou disso. Falou, ó, não é novo, porque isso já estava presente, mas agora é a grande aposta do negacionismo. Então, vamos prestar muita atenção. E eu estou muito, assim, convencida, esse meu segundo ponto, que as pessoas que hoje negam a existência, que estão, né, nessa pesquisa aí também, elas talvez não, minha hipótese é que elas têm medo de falar no assunto, porque o nosso cérebro não gosta de ter que reconhecer coisas muito difíceis. Dá né? trabalho. Dá trabalho. Ter que agir, fazer alguma coisa, colocar em prática essas soluções, né? Então, acho que é mais um comodismo do que exatamente um negacionismo. E vamos ver se saem outras pesquisas, que possam nos ajudar a entender o que faz, né? O que as pessoas querem fazer agora, mais do que só dizer está acontecendo, estou vendo, estou sentindo aí, e o que eu vou fazer, né? Que eu acho que é exatamente a mensagem que eu li da fala da Anna Toni na entrevista para o Wall Street Journal, essa mensagem muito forte a expressão em inglês, né? Walk the talk. Obviamente, os países precisam se comprometer, fazer suas metas, ter ambição nesses seus compromissos públicos, e a gente sabe que NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, precisam ser renovadas nesse ano de 2025, mas tem um lado que será que elas estão sendo, de fato, executadas? Será que os países estão realmente fazendo o que precisam fazer? Será que o setor privado, o mercado financeiro, os atores aí que têm poder de decisão e de fazer as coisas acontecerem, será que eles estão realmente agindo? Porque a gente vê isso reverberar também no setor privado e financeiro, essa onda de compromissos, né? Acho que a gente viu isso muito, inclusive, nas COPs anteriores. Muitos compromissos, declarações maravilhosas, mas será que isso está saindo do papel? Então, achei interessante essa convocação da Ana, de que a gente use essa COP para mostrar o que está sendo feito. Vamos pegar esses compromissos lá e vamos ver se eles estão acontecendo na prática mesmo. Muito bom, eu concordo com você e vou brincar de novo com a minha analogia engraçadinha aqui. Tipo, não adianta ir para o spa e prometer fazer dieta. Vai ter que mostrar resultado. Falando nisso, teve uma outra boa notícia aí, que foi essa parceria anunciada pelo presidente da COP, o André, com o embaixador André Corrêa do Lago e o Michael Bloomberg. Acho de peso, hein? De peso, né? Eu acho que todo mundo sabe quem é Michael Bloomberg, mas vamos só lembrar que ele foi prefeito de Nova York, foi inclusive o prefeito que ajudou Nova York a ter uma visão pós-furacão Sandy de resiliência climática, né? Fez um plano incrível, assim, envolvendo todos os setores da sociedade nova-iorquina, para isso, com cenários assim muito claros de aumento do nível do mar. Então, um cara que é respeitável, que tem lastro nessa questão da liderança política e também, enfim, um empresário, uma figura aí conhecida, né, bastante conhecida, inclusive, no sistema financeiro. Sim. Eu acho que essa parceria do Brasil com o Bloomberg
Me soou muito bem porque no momento em que o presidente dos Estados Unidos carece de liderança moral, é, se assumiu aí uma parceria com alguém que tem a liderança moral, né? E que tem o respeito da sociedade americana, do setor privado, enfim, de outras figuras e autoridades políticas também. Então, eu acho que é um sinal muito bom. Eu gostei de ver que eles falaram de grana, eles falaram de ajudar, do Bloomberg, ajudar a mobilização de capital privado para a meta de 1,3 trilhão de dólares a serem mobilizados até 2035. Então, me soa mais do que promessas, algo que tem chance de realmente se consolidar aí nos próximos anos. Acho que o Michael Bloomberg é aparentemente gente que faz, né? Estamos que fez bastante. Já fez, provou que fez. Você falou dessa presença dele também de mobilização no setor privado e financeiro. Ele é chairman da TCFD, aquela sigla que todo mundo da sustentabilidade conhece, porque... Explica para o pessoal. Tecla SAP. Tecla SAP do TCFD. O TCFD é a força-tarefa para divulgação de informações financeiras relacionadas à mudança do clima. Isso é um movimento que aconteceu em 2015, justamente com o Acordo de Paris, né, na COP21, e que tem por objetivo justamente fazer com que o mercado seja capaz de identificar os riscos financeiros, climáticos e também as oportunidades nos negócios, as empresas possam fazer esse assessment, divulgar esses riscos para investidores, para o mercado de uma forma geral, para os reguladores, para os tomadores de decisão, para que esse ambiente de investimento seja mais transparente, com um risco que é muito real, o risco do clima, inclusive para fins financeiros, né? É um risco para a estabilidade do sistema financeiro, e o Michael Bloomberg liderou esse processo, hoje bastante difundido aí no setor corporativo. Muito bom. Carol, falta muito pouco para a COP. No sábado, dia 10, como eu já falei, serão 180 dias cravados para o começo oficial da COP em Belém, sem contar um mundaréu de coisas que vai acontecer antes, inclusive o segmento de alto nível, então até menos do que 180 dias. E ontem, terça-feira, a gente soube através da coluna da Alice Ferraz, que é uma, enfim... colunista super hyped, assim, a colunista do jornal Estadão, hoje em dia assumiu o lugar da Sônia Rassi, que, enfim, incrível também. Ela anunciou lá que a COP30 terá enviados especiais para alguns assuntos críticos. Eu vou dizer quem são eles, né? A Elbia Ganum, que era a minha candidata a Climate Champion. Enfim, a Elbia Ganum, da Beólica para assuntos de energia. Então, acho que estamos muito bem representadas por esta Aninha. Tivemos com ela, né? Nós duas. No evento recente lá na Beólica. Ela foi até muito querida com o nosso, muito generosa com o Lasninhas Podcast. Falou, anunciou para todo mundo lá. Foi muito legal. Foi muito legal. Então, Elbia foi chamada para essa missão de ajudar o presidente da COP nas questões de energia. A Marina Grossi, também que estava com a gente nesse mesmo evento, que é quem dirige o CEBEDES, que é um Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. Ela vai ter a missão de articulação com o setor privado. E aí eu não sei se é internacional ou brasileiro, isso não está claro para mim ainda. E a questão de Amazônia, ou melhor, as questões várias de Amazônia, eles chamaram, enfim, foi anunciado pela Alice que virá o Denis Mineve, que é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, lá do Amazonas, enfim, neto do Samuel Benchimol, que foi uma figura lendária no Amazonas, enfim, de pensar, né, na região, a sustentabilidade. O Denis é um investidor também em negócios sustentáveis e da bioeconomia. Então, tivemos esses 3 nomes. Eu acho que, além do da Marcele, que veio hoje, além do Dan Yoshpi, que está aí como Climate Champion, da Ana, do próprio André. E aí eu queria te perguntar, o que você acha, assim, hoje, né, pensando nesses 6 meses, o que você sente e quais são as suas expectativas em relação à COP de Belém? Onde estamos?
Uau, que dificuldade, porque eu confesso que essa ficha só caiu para mim quando a gente foi fazer essa pauta juntas ontem. E eu realmente assim, não tô muito pensando muito no aspecto pragmático da decisão, né? Porque é aquela coisa que nós falamos da outra vez. As notícias são só sobre a infraestrutura da COP, se vai ter lugar para as pessoas ficarem hospedadas ou não, se, enfim, continua saindo matéria sobre isso. E a minha preocupação é ouvir de Ana Toni, como ouvimos agora, o que de fato essa COP vai propor para responder aos desafios que a gente tem hoje, geopolíticos e principalmente da urgência do clima. E é um momento assim muito desafiador por causa justamente dessa necessidade de essa ser uma COP, vou usar uma expressão em inglês aqui de novo, hands-on, né? Uma COP ativa, uma COP de ação, de mostrar que existem as soluções, de que elas estão sendo feitas e que novas soluções aí precisam ser arquitetadas, né? A gente precisa de talvez uns laboratórios de inovação aí para juntos a gente descobrir quais vão ser essas soluções. Então, eu queria muito enxergar na COP30 um espaço para isso, assim, um espaço para a gente poder conectar mais os atores não governamentais com essas soluções, a gente ter um legado de uma plataforma, de uma construção ali que tenha que envolva muito mais pessoas como nós né, e todo mundo aí que tem algo a contribuir para essas soluções, de um jeito que hoje a gente não vê exatamente acontecer, né? As COPs hoje são realmente encontros diplomáticos, cada vez mais os atores não governamentais participam, mas ainda é uma participação muito específica ali, muito pequena. Então, realmente queria muito que a gente pudesse usar a força desses champions para trazer uma COP mais participativa para os atores não governamentais. A gente começou essa tradição que você sugeriu de ter as frases da semana, e eu acho que eu estou introduzindo uma tradição desde o último episódio de colocar a trilha sonora. Então, é uma boa. Vamos enfim, começar. Ó, Carol, seja aberta ao brega no sentido musical, mas também ao sentido cafona Com da certeza. coisa. Não, te ouvindo aqui, eu acho que a música é We Are the Champions, My Friend. Todo mundo vai ter que ser champion. Todos teremos que ser climate champions. Não vai dar pra gente ficar, entendeu? Dependendo de uma figura champion da juventude. Todos teremos que ser champions. Eu acho que aí algo que me emociona é ver que a gente vai voltar a ter nesta COP as ruas. A gente vai voltar, a COP vai para as ruas, a gente vai ter marcha, né? Para quem nunca foi a uma COP, a marcha era um momento muito bonito, né? Não sei se você chegava a participar, chegou alguma vez, Carol, das marchas? Nunca, agora eu tô pensando, então tava na negociação, mas eu vou, esse ano eu vou. Em geral é no sábado, né? Que é um dia bem sábado da primeira semana, é difícil para quem tá dentro da negociação, como a gente esteve, né, e provavelmente vai estar esse ano, mas é um momento muito legal. Eu lembro particularmente da marcha em Copenhague, que foi mais ou menos uma marcha, não foi bem uma marcha, mas teve a marcha em Madrid, que foi muito legal. E é um momento que as pessoas trazem as suas mensagens, trazem as suas plaquinhas e vão falar e vão trazer aquilo que elas querem que seja a marca política, né, desse momento. Então, lembro também da marcha, não foi bem a marcha, mas foi um movimento lá em... acho que foi Madrid, teve de tudo, teve muita coisa. Então, esse ano, eu acho que eu vejo daqui, nesses próximos meses, né, até a COP, uma mobilização que eu acho que é fundamental da sociedade brasileira. Esses dados que a gente falava há pouco do Datafolha, acho que ajudam também a entender como vai ser importante que as ruas sejam escutadas, né, nas salas de negociação. Enfim, mas vamos falar do mundo? Vamos falar de geopolítica do clima. A gente nunca muda de assunto completamente, né? Parece que eles estão sempre
tem uns 3 ou 4 pontos de conexão, pelo menos. Então, a gente segue falando de geopolítica do clima, porque é o assunto desse podcast. E a gente tem aqui 2 novidades boas. Uma é a eleição na Austrália, com o Anthony Albanese. Ele é o candidato do Partido dos Trabalhadores de lá. Parece que foi uma vitória aí emocionante, uma virada aí de jogo no final. E um cara que tem uma agenda pró-clima, embora parece que não tenha feito uma campanha muito ostensiva pela agenda climática, mas que tem um plano de governo que envolve a pauta de clima, inclusive a submissão da nova NDC da Austrália, que ainda não aconteceu, que parece estar planejada para setembro desse ano. E no Canadá a gente viu se confirmar aí o Mark Carney como primeiro-ministro, visitou o Trump ontem também, parece. Deu uma boletada no... Deu uma chapuletada no Trump, quando o Trump falou para ele que achava muito bom os países, era natural que eles fossem um só. Ele falou, não estamos à venda. Não estamos à venda. Essa podia ter sido a frase também do podcast. E mostra bastante aquilo que a gente também vem falando dessa ação e reação, né, do contexto geopolítico. O Trump começou o ano causando muito, deixando todo mundo desconfortável, porque parecia que ele estava criando aliados e copycats pelo mundo, mas, enfim, na prática, o que a gente está vendo é que também tem um movimento aí de reconhecimento dos eleitorados e dos parlamentos no mundo, de que tem que ter um caminho pelo menos mais no centro do que isso. Então, o que a gente está vendo aí com essas 2 eleições, acho que isso realmente é um refresco para a gente. Muito. Os próximos passos. Eu acho que você já colocou muito bem, é um refresco para quem quer o planeta fresco. Com certeza, acho que foi aí uma resposta também a essa onda do Trump de tentar colocar mais gente anticlima, né, na política ao redor do mundo. A gente sabe que há uma coordenação em curso. E, bom, o Canadá a gente já tinha indicações muito claras aí sobre o que aconteceu. Eu queria comentar um pouquinho da Austrália, porque eu tenho família lá na Austrália, inclusive ajudaram, eu tenho uma irmã, sobrinhos, afilhado, família, e morei na Austrália quando eu era adolescente, então é um país que eu acompanho e até por essa coisa da COP31 poder ser lá, eu acho que agora as chances são muito boas, né? Eu tenho trocado muito, fui ano passado para lá, a gente tem tentado fazer coisas, eles têm pedido muito para fazer coisas com o Brasil, que Austrália, legal. Brasil, COP30, COP31, então gosto muito e fiquei muito feliz, vibrei também por isso, por esse resultado. E aí algumas coisas que eu queria trazer, assim, até para dar aqui uma noção, né, para os brasileiros do porquê que a Austrália tem um papel tão importante no mundo do clima. A primeira coisa é que a Austrália ela é a maior exportadora de gás e carvão do mundo, exceto a Rússia. Então, se eu não me engano, ela é o terceiro país que tem a maior renda per capita do mundo, tá? E essa renda hoje está muito associada também a esses negócios. Assim como o Brasil, ela tem muitas renováveis, ela tem muito uma economia baseada na natureza, né? Mas essa questão dos recursos minerais e do carvão em especial e do gás, ela é muito difícil para eles estão lidando. E, inclusive, conversando muito com os consumidores, que são principalmente Japão e Coreia do Sul. Né, para ver como é que eles aceleram a transição deles, considerando que o consumo precisa desacelerar também. Então, para o mundo, a Austrália se mover para longe dos combustíveis fósseis é essencial. Então, nos interessa que a Austrália, né, vá numa boa direção. E aí tem um dado importante também, que ao mesmo tempo que eles têm que lidar com essa macro questão aí da transição,
Hoje, a Austrália tem o recorde do maior número de sistemas de energia solar fotovoltaica instalados em telhados, né? Do mundo. Eles têm praticamente quase todas as casas. Eu estava tentando lembrar a referência aqui, eu vou puxar para a gente colocar depois, mas é assim, uma a cada 3 casas, ou uma a cada 2 casas já. Eles estão, assim, é muito disseminado isso, né? Então, tem uma adoção bastante massiva e muito com essa percepção da população que, cara, teve aqueles mega incêndios horrorosos, tiveram também mega enchentes horrorosas. Tá muito vivo para os australianos, né, a necessidade de se proteger. Então, eu acho que tem um caminho. Agora, só para também colocar um pouco de sal aqui na nossa conversa, o partido que ganhou as eleições, né, que, enfim, a continuidade deles no poder, que são os trabalhistas, não é que eles são perfeitos, eles inclusive aprovaram mais licenças para gás fóssil nos últimos anos e foram muito criticados lá pelos ambientalistas e, enfim, ativistas, porque eles estavam meio se esquivando de entrar no assunto, né? Então agora, eu acho que com o que eu ouvi dos meus amigos e enfim, familiares lá da Austrália, que eles acham que clima foi um fator decisivo para essa eleição. Inclusive, tem dados muito bons em relação a isso, né? Tem, inclusive, um novo relatório de uma organização que eu adoro lá da Austrália, que é o Climate Council, que eles falam justamente isso. Foi uma eleição em que clima foi não uma pequena, né? Eles falaram, não foi um small talk. Foi um dos principais assuntos e a depender da demografia, né, política, para alguns partidos, inclusive, foi o segundo principal assunto, para outros foi o primeiro. Então, foi muito presente. Então, parabéns aí aos australianos por dar esse voto de confiança para a transição continuar. Não vai ser fácil e espero que a COP seja o ano que vem lá em Adelaide. Eu também, eu não conheço a Austrália. Oportunidade de conhecer. Agora, falando do que eu conheço, o meu querido Reino Unido, do meu tempo de mestrado na Universidade de Londres. Tem um caso novo de litigância climática bem interessante. Acho que você vai gostar, porque tem a ver com adaptação. Boa. Foram, na verdade, duas pessoas físicas, 2 homens, e também a organização Friends of the Earth, que entraram com uma ação judicial contra o governo do Reino Unido, justamente por suas falhas nas políticas de adaptação à mudança do clima. O nome dos litigantes, deixa eu dar os nomes aqui, é Doug Polly e Kevin Jordan. Eles alegam que tiveram suas vidas afetadas por causa do aumento das temperaturas e os eventos extremos climáticos que acometeram aí o Reino Unido, e que a falha do governo britânico em evitar esses eventos extremos ou evitar que eles tivessem a proporção que tiveram, justamente por falha de suas políticas de adaptação climática, acaba também trazendo uma violação de direitos humanos. Esse é um argumento que tem sido bastante articulado, e a gente está começando a ver ele ganhar corpo nos litígios climáticos, trazer isso para uma perspectiva de direitos humanos. E aqui é interessante porque o caso dessas 2 pessoas, esses 2 cidadãos britânicos, um deles é uma pessoa com deficiência física. Uau! E o outro é um morador de uma casa em área costeira, e não só por ser de área costeira, que tem aí a suscetibilidade ao aumento dos níveis do oceano, das marés, ele também sofreu consequências de tempestades que acabaram destruindo a casa dele. Então, são pessoas que têm aí uma condição de vulnerabilidade por diferentes razões e que estão enxergando na pele, sentindo na pele os efeitos da crise climática e, ao mesmo tempo, vendo que
a política de adaptação, o Reino Unido tem um plano nacional de adaptação, mas que é falho em identificar, inclusive, essas vulnerabilidades sociais e trazer um tratamento adequado para isso. E aí, só para complementar aqui e te ouvir aí sobre o impacto disso, né? Mas também o Climate Change Committee do Reino Unido, que é a autoridade climática deles, que a gente tanto queria ver aqui no Brasil. Igual. Pois de fato, corroborou essa visão. Olha, que legal. Emitindo uma avaliação, um relatório de avaliação sobre a falta de preparo do Reino Unido para eventos extremos climáticos. Eu vi esse relatório, importantíssimo. Importantíssimo ter esse tipo de comissão com a capacidade de fazer essa avaliação independente. Exatamente, independente. Por isso mesmo, o peso, né, desse trabalho, e que com certeza aí vai servir para esse litígio climático que foi recusado no nível da Corte Britânica, mas está sendo levado agora para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, mais um caso para acompanhar. Muito, muito importante esse caso, Carol. Obrigada por ter trazido. Eu, de fato, tinha lido o relatório e não sabia dessa consequência. É importante dos tribunais, né, receberem isso. E eu queria, o que chamou a atenção bastante do que você trouxe desse caso, é a questão dos PCDs, né, das pessoas que têm, enfim, a gente fala que a mudança do clima afeta todos nós, e sim, afeta todo mundo, mas obviamente nunca é de maneira igual, e particularmente as pessoas portadoras de deficiência têm, enfim, uma condição ainda mais delicada, né. Esse é um assunto que, recentemente, assim, conversando com o meu time, surgiu porque quem trabalha nessa agenda tem se preocupado ainda mais, né? Como é que vai fazer, como é que vai lidar? No Rio Grande do Sul, vários casos durante a tragédia, na Amazônia também, durante a seca. Então, eu acho que tem um olhar também aqui que a gente precisa incorporar na nossa leitura do que é se adaptar, né? Quem se adapta a esse mundo mais quente, de clima mais instável. Linkando mais uma litigância climática interessante, só para eu não me esquecer aqui, isso porque a gente falou no último episódio sobre as ações judiciais não, a gente falou sobre as leis de alguns estados americanos que estavam tentando taxar os grandes poluidores. Teve a resposta do Trump a isso mais recentemente também. Acho que a gente já esperava que isso ia acontecer. O Trump já estava ameaçando aí que de alguma forma ia tomar medidas contra políticas de estados americanos que fossem pró-clima. E isso aconteceu agora essa semana com ações judiciais do governo contra os estados de Michigan e do Havaí. Você viu essa? Porque o engraçado dessa notícia não a gente já esperava que essas ações judiciais aconteceriam, mas o engraçado é que foram ações judiciais preventivas para ações judiciais que os estados do Havaí e de Michigan supostamente estão querendo protocolar contra as Big Oil. Então, o governo Trump está processando esses governos para que eles não processem as Big Oils. Intimidação. Fora o absurdo jurídico dessa abordagem, que não faz nenhum sentido, que se precise entrar com uma ação judicial para isso, e principalmente de uma forma preventiva, com algo que ainda não aconteceu. Mas acho que aqui é só para a gente também contar que essa história está se desenrolando, né? Não acaba por aí essas retaliações do governo Trump, os litígios climáticos nos Estados Unidos estão realmente acontecendo. Acho que vai ser bem interessante porque a gente pode ter alguns precedentes bons aí, tamanha a estupidez dos argumentos do Trump nesses casos.
Olha, já que você falou do Havaí, eu vou falar do Havaí, vou engatar aqui uma série de Vamos coisas, de outros refrescos que estão no nosso mapa da semana. Mas começando pelo Havaí, o governador está prestes a, ou ele já adotou? Não, eles adotaram, mas ainda não está finalizado totalmente o processo, de uma primeira, enfim, taxa para os turistas contribuírem com a adaptação e resiliência climática. Então, vai ser bem importante, eles estão chamando de taxa verde, né? E vai ser uma taxinha, 0,75%, já embutida numa taxa que já existe, né, para os turistas, e a ideia é justamente fazer essa arrecadação para um fundo de clima. Achei ótimo, que é a primeira vez que a gente vê, né, os turistas que se beneficiam da beleza, da natureza, enfim, diretamente aí associados a essa questão. Eu vou passar, Carol, pelos vários aqui pontinhos, e daí vou pedir para você comentar aquilo que você achar muito bom, muito legal, muito refrescante. Uma outra coisa super legal aí que a gente está com dado é que as emissões per capita caíram no ano passado. Então, a gente sabe que as emissões gerais associadas à energia no mundo, elas continuam aumentando, né? Mas as per capitas da energia diminuíram, especialmente, enfim, em países grandes. Então, nos Estados Unidos mesmo, caiu 0,5%, principalmente já como efeito daquele grande pacote que o Biden adotou, porque eles estão saindo do carvão. A gente, então, está vendo, né, que para a questão de energia está havendo, de fato, esse desacoplamento entre aumentar enfim, avançar na transição, né, e dar essa opção para as pessoas. Então, uma outra questão aí super positiva, porque estão caindo globalmente. E aí tem alguns casos aqui de países em que a gente viu essa semana, assim, histórias inspiradoras. O que eu quero dizer com isso? Coisas que eu gostaria de ver outros países copiarem, enfim, colarem. Uma delas é a Escócia. Então, a Escócia fechou a sua última refinaria de petróleo. Ela estava aberta há 100 anos. Caramba. E ela fechou agora, encerrou o processamento, né? A operadora chamava Petroineos, e eles confirmaram que eles vão, enfim, converter esse terminal para uma outra coisa, uma outra finalidade. Então, importante, né? Essa mudança. Uma outra coisa legal, aí a gente já falou de Austrália, vamos trazer aqui a ilha da Tasmânia, lá embaixo. Circulou aí pelas redes a imagem, né, desse ferry. A Austrália usa muito esses ferries. Eu me lembro quando eu morava lá que a gente estava o tempo inteiro essas balsas, né, grandonas. E eles colocaram em operação agora em maio uma balsa totalmente elétrica. Parece que é a primeira do mundo. Eu tenho dúvidas, porque é impossível que outros não tenham feito, mas eles estão vendendo essa Tina Zorrilha, que é o nome da balsa, né, de 130 metros, transporta mais de 2.000 pessoas, mais de 200 veículos, quer dizer, legal, por aí. E parece que ela vai operar, na verdade, aqui, na América do Sul, entre Buenos Aires, Argentina e Uruguai. Então, que legal, né? Olha só. Vai ser bom, vai ser bom. Eu quero uma balsa dessas aqui no Rio de Janeiro. Para levar a gente para a Copa. Para levar a gente para a Copa seria lindo. E, por fim, China, né? Só um disclaimer, nem eu nem a Carol temos... Ninguém paga para a gente falar o que a gente fala de boa notícia. Não queremos que ninguém pague, inclusive. Quando a gente fala bem de alguém aqui, bate palma, é porque realmente está merecendo, mas a gente não está afiliado a ninguém, então não fiquem achando que a gente é China Lover ou que a gente é Tasmania Lover, não é isso, tá? Mas a China realmente está dando bons exemplos. Um deles é que eles estão... até março desse ano, a capacidade de eólica e solar da China superou a de energia térmica pela primeira vez. É muito, 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 muito importante isso, porque a China é a maior emissora, depende demais de carvão. Então, pela primeira vez isso aconteceu. E eles também estão bombando nas vendas de veículo elétrico no país. E aí muita gente fala, a China está exportando a tecnologia, mas não está fazendo em casa. Os dados aqui estão mostrando outra coisa, né?
Então, são esses drops todos aqui, Carol, de coisas interessantes, exemplos mundo afora. Você quer agregar mais algum? Sim, eu vou adicionar a reação dos investidores. Acho que a gente já falou sobre isso aqui também. A gente falou, na verdade, de uma notícia ruim sobre a BP, né? Acho que sobre o episódio lá de retrocessos da BP, mas que ao mesmo tempo trouxe uma esperancinha quando a gente viu que um número significativo de acionistas reprovou a reeleição do chairman da BP. Então, só aqui para conectar as informações do que a gente já trouxe nos outros podcasts, dessa vez a gente viu um movimento similar acontecer com relação ao HSBC no Reino Unido, e foi um coletivo de investidores que tem aí sob gestão aproximadamente 1,2 trilhões de libras, que fizeram aí uma declaração durante a Assembleia Geral de Acionistas do HSBC, pedindo que o HSBC retome os seus targets climáticos, as suas metas climáticas de 2030. É um coletivo de mais de 30 investidores institucionais, tem muitos fundos de pensão, que a gente sabe que enfim, estão guardando dinheiro de aposentadoria de muita gente aí que tem interesse em o mundo seguir de pé aí, não sofrer da crise climática. Então, são investidores muito responsáveis aí com o patrimônio que eles têm sob gestão e estão mostrando que não vão ficar calados diante dessas tentativas de retrocesso dos bancões. Isso aconteceu, essa é uma notícia da semana passada, mas agora mesmo, antes de a gente começar aqui, eu vi que o mesmo movimento aconteceu mais recentemente com o banco Barclays, e que parece que esse mesmo coletivo de investidores pretende fazer uma moção similar na Assembleia do Standard Chartered, que acho que acontece na próxima semana. Isso tudo é mobilizado por uma organização muito legal que chama Share Action, que é uma associação sem fins lucrativos, que tem esse objetivo aí de mobilizar investidores para que eles façam pressão por agendas de responsabilidade aí nas grandes empresas. Então, muito bom. Deu um quentinho no coração aí ver que isso está acontecendo. Muito bom, muito bom. Olha, hoje, como eu prometi no começo, era o dia do refresco, mas é óbvio que tem um fervo, né? Só um fervinho, A gente vai ter que falar, porque tem que marcar, a gente tem que meio marcar o passo aqui de uma coisa muito emblemática, que é a exploração, né, da Foz do Amazonas. A gente tem aí poucas semanas até o leilão que a Agência Nacional do Petróleo vai promover, e no qual ela colocou o bloco 59, que é o fatídico bloco lá da Foz do Amazonas, nessa grande venda. A gente já falou várias vezes disso aqui, então não vou me alongar, mas eu acho que a grande novidade, as duas grandes questões que são o fervo, né, quer dizer, a temperatura está subindo, um deles é que ativistas estão organizados já questionando esse leilão, e eles buscam sim barrar esse leilão, né? A questão é que o leilão ele tem uma validade aí de 5 anos, que se encerra agora em junho, ele está desde 2020 aprovado para acontecer, então eles estão questionando algo em torno disso, mas o leilão está colocado, está posto, né? Vamos ver qual vai ser o resultado desse questionamento importante, porque está bastante, enfim, em cima, né, dos temores. E a outra coisa que eu acho que é aí bem lamentável, gostaria de fazer a minha nota de repúdio, é que o Lula chegou a falar essa semana que ele está um pouco incomodado, que ele quer que esse negócio saia logo. Então, Lula, ajuda a gente aí. Chega dessa história, por favor. E, enfim, cara, eu acho que o fervo é esse, o presidente, a gente quer um presidente de COP30, né, um presidente que chegue lá e fale da transição,
Inclusive, eu não sei se você sabia, eu não sabia que um dos argumentos que esse grupo, essa organização pretende usar é o Araiara, inclusive, o Instituto Araiara, que deu uma entrevista falando sobre isso, que pretende utilizar numa eventual ação judicial contra esse leilão, a existência de 2 pareceres do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério de Minas e Energia, solicitando a exclusão de 31 blocos de petróleo dessa região e com base em toda aquela análise aí de impactos e riscos ambientais envolvidos. Então, tem substância para isso, né? A gente sabe que, no fim das contas, essa é uma decisão, ela é técnica, é científica, não existe uma resposta política que seja aceitável, né? A resposta política vai ser de favorecer uma agenda que não é consistente com o combate ao aquecimento global, né? Eu tenho muita curiosidade de ver esse momento. Eu espero que isso não aconteça, mas se houver essa declaração, esse fato aí de haver aprovação da licença ambiental e também esse leilão aí se concretizar com esses blocos, de entender qual vai ser a narrativa do governo para isso, né? Porque não tem muito diz que tem inclusive essa declaração do Lula. Nunca é ele que diz, é alguém que diz que ouviu dele, né? Então, assim, queria muito que ele tivesse a coragem de falar abertamente sobre isso, que até então está se escondendo aí no ministro, né, de Minas e Energia, e não está enfrentando isso com coragem. Definitivamente não é só uma discussão, uma briga entre ministros, é uma questão muito maior de país e de programa político. Mas vamos respirar e vamos agora, então, para o nosso bloco refresco. A nossa sugestão de hoje é um projeto que chama 89% Project, em inglês, 89%.org, em português seria projeto 89%, 89%.org. E, basicamente, é um projeto jornalístico. E por que ele é um refresco? Porque eles fizeram pesquisas mundo afora, né? E viram que 80% a 89% da população, ela quer mais ação climática, especialmente dos governos. E aí eles estão dizendo, nós somos a maioria global. Por que a gente está com medo? Por que as pessoas estão se sentindo sozinhas? Se nós todos queremos a mesma coisa, né? Então, um projeto muito interessante e especialmente chamou a atenção, Carol, que esse dado é muito congruente com o dado do Datafolha para o Brasil. Sim. Os 88, nós somos uma maioria também aqui nesse Brasil, e uma maioria que precisa ser menos silenciosa. Não estou dizendo que tem que ser ruidosa, não é isso, mas ela tem que ser mais silenciosa. Mostrar que acredita não só que existe problema, mas que a gente pode dar solução, então se tornar visível e bem territorializada, né? Que refresco incrível esse. Eu até tenho vergonha de dizer o meu refresco. Na verdade, o meu refresco é um jabazinho, porque eu... Seja vocal, não tenha vergonha. Verdade. Eu externei um pouco dessa visão otimista com as COPs, num artigo que publiquei essa semana na Reset, que chama Como as COPs Mudam o Clima, trazendo um histórico aí de como a gente já viu em outras COPs, um espaço de resistência e de mudanças que talvez a gente não tenha percebido imediatamente, mas que depois fizeram toda a diferença na construção da agenda climática. Então, convidar todos e todas a lerem aí para se refrescarem um pouquinho também com a perspectiva para essa COP. Eu já li, já gostei, já recomendo. Enfim, esse foi Lasninhas. Se você curtiu, compartilhe, avalie no seu tocador. A gente fica muito feliz com todos os comentários que vocês estão deixando, muito carinho. E muito obrigada. E, por favor, sigam a gente no YouTube, no Spotify, Deezer,
Apple Podcasts, esqueci algum? Não, acho que são todos esses. Manda esse link para quem está interessado em saber mais sobre a crise climática e também fazer parte da solução. Todos os links que a gente citou hoje aqui vão estar na descrição e semana que vem tem mais. Tchau. Tchau, tchau.